Bom dia, hoje é 7 de abril, né? Hoje as pessoas estão comemorando a Páscoa, todo mundo pensa que a Páscoa tem a ver com comer chocolate, tomar vinho, comer peixe, enfim, né? As pessoas acham que se reunir com a família, comer bastante, isso é Páscoa. E eu vim aqui hoje, na verdade, para desejar a você uma feliz Páscoa, mas não é uma Páscoa qualquer desse tipo que eu estou falando aqui, tá bom? E muitas vezes as pessoas acabam até se embriagando e também enchendo as crianças de chocolates, de ovo de Páscoa, enfim. Até os adultos também, né, presenteando com caixas de chocolate e etc e tal. Mas eu quero decepcionar você, e dizer a você que Páscoa não é isso, não. Isso mesmo. Para te decepcionar mesmo eu vim. Mas será uma decepção, digamos assim, para seu bem, para seu melhor entendimento da Páscoa, para você verdadeiramente hoje comemorar a Páscoa na sua essência, naquilo que verdadeiramente ela é. E junto com a sua família, você poder entender ela de forma espiritual, intelectual, você mudar a sua mente em relação a isso, né? E o que seria Páscoa? O que seria Páscoa? Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viu. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. E que é, inclusive, muito triste dizer que nem todos entendeu essa verdadeira história de amor. E eu queria falar sobre isso. A verdadeira e a maior história de amor é a Páscoa. Então, eu vou te contar. Deus, Ele amou o mundo que Ele criou. Ele amou, Ele nos amou tanto, tanto, porque você sabe que nós pecamos, não é? Nós pecamos, nós desobedecemos à vontade de Deus. Aliás, na verdade, nós nem procuramos saber a vontade dEle. Apenas vivemos as nossas vidas como se fosse assim, a vida sem nenhum conhecimento, sem buscar. Nós não queríamos e nem queremos ainda ler a Bíblia, buscar saber sobre Deus. Infelizmente, essa é uma verdade. E nós pecamos, não queremos saber, como já falei, sobre Deus, desobedecemos a Ele e não estávamos nem aí para Ele. E nós falamos, Deus é amor, Deus é maravilhoso, olha, Deus criou. Mas isso é uma coisa que a gente falava só de língua, sem conhecimento. Você fala só de boca, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas você não conhece a fundo esse Deus maravilhoso, nem essa história da salvação, a história da Páscoa, a história do perdão. E diante de tudo isso, nós precisamos conhecer a Deus lendo a sua palavra, porque para a gente conhecer esse Deus imensurável, esse amor imensurável, tem que ser por meio da Bíblia Sagrada. Então, o que Deus fez diante disso para nos resgatar? Deus fez alguma coisa. Esse amor dele é porque ele agiu. E mandou o quê? O seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para quê? Para morrer pelos nossos pecados. Foi isso que Deus fez, né? Para perdoar por nossos pecados, os nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa falta de comunhão com Deus, as nossas desobediências, as nossas atitudes errôneas,
as nossas, enfim, todas as nossas práticas errôneas. Então, Jesus, e etc, e etc, etc e tal, né? Jesus se entregou por nós como o sacrifício agradável e aceitável a Deus, o único e verdadeiro sacrifício puro e santo e que Deus verdadeiramente poderia aceitar, que é o Pai poderia aceitar por sua santidade. E não podia ser outro, porque só Ele é santo, só Ele é puro, só Ele pode fazer isso, poderia fazer isso por nós. Em João 3,16 está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, seu único Filho, unigênito é único, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê que Jesus perdoou os seus pecados na cruz? Você crê que Ele tomou o seu lugar? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus Filho, é o Deus que humanizou-se e tomou o nosso lugar na cruz. Pois é, Ele tomou aquela cruz pesada sobre os seus ombros. Aquela cruz pesada simbolizava os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro, de todas as gerações, de geração em geração. Você já pensou quanto era pesado? Era ali, simbolizava o pecado do mundo inteiro, de todas as gerações, até hoje. E ali no Calvário, Jesus foi pregado nessa cruz e lá Ele morreu. Ele morreu. Nesse momento que Jesus morreu, o mundo escureceu, o céu escureceu, tudo ficou escuro. A luz do mundo, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ela se apagou ali, naquele momento. E nós ficamos nas trevas. Não é? Ficaríamos nas trevas se não tivesse acontecido o que eu vou te contar agora. E isso é Páscoa, tá? Isso é Páscoa. Levaram ele, colocaram ele no sepulcro, mas teve uma hora que as mulheres, no terceiro dia, na verdade, as mulheres foram lá, aquelas que seguiram ele, que creram nele, que sabiam que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias enviado. Elas foram lá no sepulcro e quando chegaram lá, aquela grande e enorme e pesada pedra estava aberta. E elas olharam para dentro e o que elas viram? O sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio. Mas graças a Deus, a história não terminou aí. O sepulcro estava vazio. E por que o sepulcro estava vazio? Porque Ele ressuscitou. Isso é Páscoa. Jesus pagou os nossos pecados. Ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Pagou no nosso lugar os nossos pecados. Mas Ele não ficou detido no sepulcro, porque a vida não poderia ser detida pela morte. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele não estava lá porque Ele ressuscitou. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. Né? E depois Ele se apresentou aos seus discípulos e disse para eles, mostrou-se vivo, completamente vivo, e a luz ali, brilhando, a luz do mundo, a luz da vida, a nossa vida. E Ele falou para os discípulos, então disse aos seus discípulos que Ele fosse falar sobre Ele por toda a terra, que Ele falasse essa história verdadeira, a história da ressurreição, a história do perdão, a história da ressurreição, a história do grande amor de Deus por toda a humanidade, por mim e por você. Jesus perdoou o meu pecado, Jesus perdoou os teus pecados. Isso é Páscoa. Ele está voltando e Ele disse aos seus discípulos que voltaria. Enquanto isso, eles fossem contando a história, a verdadeira história da saga da humanidade, do amor de Deus pela humanidade, da salvação, do perdão. Jesus mudou a nossa história, mudou a história da humanidade. Deus
é amor. Jesus ressuscitando, Ele morreu para nos perdoar no nosso lugar, mas ressuscitou para nos dar esperança de uma vida, e essa vida eterna com Deus nós teremos em Cristo. Por isso que eu vim aqui para dizer a você, uma vez sabendo disso, arrependa-se dos seus pecados. Entregue, peça a Deus, ore hoje, diga: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, restaura a minha vida, porque eu quero viver essa vida nova que Cristo me ofereceu. É isso. Deus é amor, mas Ele é um amor que restaura. Não é amor para deixar tudo como está. Não. Ah, tá, eu amo, vocês vão ficar assim mesmo. Não. O amor dele nos restaura, muda a nossa alma, muda o nosso coração, nos perdoa. O perdão dele nos santifica, nos purifica. E só em Cristo nós temos esperança, porque ele voltará. Ele falou para os discípulos: conte a história, diga a eles a verdade e diga a eles também que eu voltarei para buscar a todos. Então essa é a história, isso é Páscoa. Sabendo disso, você vai se colocar diante do Senhor. Você vai procurar conhecer mais a mais esse Deus maravilhoso por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E a sua vida vai mudar. Não é a igreja, não é o pastor, não sou eu, mas é a palavra de Deus que vai mudar você. Não é o padre, não é nenhuma religião, é Cristo. E isso você o encontra aqui, na Bíblia Sagrada. É aqui que você vai encontrá-lo, tá certo? Isso é Páscoa. Feliz Páscoa para você e para sua família. Agora sim você pode comemorar a Páscoa, porque você já conhece a história verdadeira, contando-te a história de Cristo. Feliz Páscoa. Que Deus, pois, te abençoe, a você e a sua família, hoje para todo sempre. Amém.